Hello guys! Romulo aqui da Escola Sem Legendas e hoje eu tô aqui para mais uma dica, mais uma tip, mais uma help para você se dar melhor com esse idioma falado no mundo todo, que é o inglês. Hoje eu vou falar com você sobre as 3 maneiras de vencer o medo de se comunicar, de falar inglês. Mas antes da gente ir ali para as dicas, não se esqueça, se inscreve nesse canal, me ajuda por favor, também de engano aqui a sua inscrição, já curte o vídeo, depois que terminar compartilha com o pessoal que você sabe que precisa aprender a falar inglês, aprender a se comunicar em inglês e dar essa ajuda aqui pro tio, beleza? Então, vamos lá, gente. Quais são as 3 maneiras que eu tenho para você melhorar o seu idioma, para você poder melhorar a sua comunicação no inglês e perder esse medo? Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa saber qual que é o maior medo do mundo. O maior medo do mundo não é o medo de jacaré, não é o medo de cair de avião, não é o medo da sua mãe, da sua sogra, da sua esposa de pegar fuçando na geladeira. Não é esse. O maior medo do mundo, comprovado por pesquisas, é de falar em público. As pessoas tremem na base quando elas precisam falar em público. Isso porque elas não foram treinadas, elas não foram condicionadas, pelo menos aqui no Brasil, a falar em público, a se comunicarem, a passarem uma ideia de maneira clara e sucinta para uma multidão ou até para poucas pessoas. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos ou no Canadá, ou eu acredito que outros países também, as crianças a partir de certa idade, elas começam a ter aulas extras de debate, onde elas conseguem aprender a se expressar, elas conseguem aprender a como falar, a como passar uma ideia de modo que as pessoas entendam de maneira clara. Aqui no Brasil, normalmente, as pessoas chegam na faculdade e ainda tremem na base em relação a falar em público. Não é menosprezando o Brasil, mas é uma diferença que tem entre os 2 países. E normalmente, quando uma pessoa ela pega para aprender a falar inglês, essa pessoa, às vezes, o problema não é aprender o idioma, mas sim aprender a se comunicar. Sim, não, às vezes a pessoa fala muito no português, mas quando chega em público para poder falar, a pessoa meio que trava. E esse medo a gente carrega para quando a gente vai falar em português. Então, primeiramente a gente precisa saber e conhecer que o maior medo do mundo é falar em público e que a gente carrega esse medo para o momento que a gente precisa ali se comunicar em inglês, que o mesmo medo de falar em público é o medo de você falar na frente de um gringo. Então, aí vai as 3 maneiras que você pode utilizar na sua vida, certo? Para você perder esse medo de se comunicar no inglês. A primeira é: invista bastante na sua absorção. Quando a gente fala de inglês, a gente precisa perceber que você tem 2 pontos em relação ao inglês. Você tem a sua absorção e você tem a sua produção. A sua absorção é tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você coloca para dentro, certo? Você está ouvindo, lendo, você está absorvendo mais vocabulário. Então, primeiramente, a gente só fala bem, só se comunica bem uma vez que a gente entende bem. Então, muitas pessoas, elas pensam que o resultado no inglês, ele está em você, o primeiro resultado é quando você começa a falar, mas não. O primeiro resultado que você tem que encarar é quando você começa a entender, é quando você começa a ler e a entender com facilidade. Então, invista bastante na sua absorção. Leia, nem que seja 10 minutos por dia, ouça alguma coisa respeitando o seu nível, nem que seja 10 minutos por dia, porque quando você for falar, você vai estar mais seguro quanto a recursos, certo? Quanto a vocabulário, quanto a expressões, porque toda hora você está ali absorvendo, isso te traz segurança. É que nem a gente pode lembrar, não tem como você construir uma casa sem que você faça um basement, uma base legal.
certo? Tem que você faça uma fundação legal, e a sua fundação é absorção. Então absorva, 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 absorva e depois produza, certo? Isso vai te trazer bastante segurança. A segunda parte, a dica 2 é pratique sozinho. Pratique sozinho. Quando você pratica sozinho e falando alto, você realmente consegue fazer com que você se ouça, você consiga entender e internalizar aquilo que você está estudando. Por muito tempo, quando eu estava aprendendo a falar inglês, eu pegava alguns livros e lia em voz alta, gravava no WhatsApp ali, para mim mesmo, ou mandava ali para minha esposa ou alguma coisa, eu gravando, criava um grupo e mandava para mim mesmo, eu gravando para ver se eu entendia depois. Então fale em voz alta, pratique sozinho na frente do espelho, ouça uma expressão e tente reproduzir essa expressão. A repetição traz a perfeição. Então, inglês realmente não tem fórmula mágica. Você precisa ter uma consistência para você conseguir chegar ali no seu objetivo, certo? Então, repita isso, faça de novo, fale em voz alta, fale sozinho, simule uma conversa. Conforme você vai aprendendo, vai adicionando mais vocabulários à sua conversa e por aí vai, certo? A terceira dica que eu tenho para você, my student, é se arrisque. Arrisque-se. Eu tenho alguns alunos aqui na Escola Sem Legendas. Se você estiver me assistindo, meu aluno, não fique chateado comigo, mas eu tenho alguns alunos aqui que eles têm o erro que nenhum aluno de inglês deveria ter, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é terrível para quando você quer aprender a falar um idioma. Porque para você falar um idioma novo, você precisa passar pela fase do erro. Pela fase, poxa vida, estava errando, agora estou acertando. Então você precisa passar por isso. E em inglês ele é mais comportamental do que conhecimento. Então você precisa se arriscar, falar com outras pessoas, ser puxado por outras pessoas para falar inglês, ter o comportamento de iniciar uma conversa, mesmo que esteja tudo errado. Então você vai percebendo que conforme vai passando o tempo, as pessoas vão parando de perguntar, repete para mim. Não entendi. Por quê? Porque você está praticando o seu comportamento de falar e de se arriscar. Então, em inglês, se você é perfeccionista, meu amigo, trate isso para você aprender a falar inglês, porque o inglês é você passar por uma fase de erro e depois você conseguir internalizar aquilo ali que você está tentando falar, aquilo ali que você está tentando expressar. Então, se arrisque, fale, dê a cara a tapa, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nesse idioma, e juntando com a consistência, você vai se dar muito bem falando inglês. Aqui na Escola Sem Legendas nós costumamos condicionar os nossos alunos a conversarem, certo? Eu tenho certeza que esse condicionamento vai te ajudar bastante na hora de você se comunicar e por aí vai. Novamente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo, de ativar o sininho para você receber mais informações aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai aumentar muito a sua capacidade de falar no idioma aí da terra do tio Sam, que é o inglês. Certo, meus amigos? Bye bye e te vejo logo logo.